Bom dia, meu querido. Que alegria poder mais uma vez compartilhar contigo a palavra de Deus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho e eu convido você a se inscrever e passar a acompanhar as meditações bíblicas que semanalmente nós estamos colocando aqui às segundas e às quintas-feiras. E hoje, dia 25 de abril de 2022, a gente está seguindo a nossa leitura bíblica anual que fazemos na nossa congregação aqui em Brasília. E hoje nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas, os capítulos 11 a 13. Crônicas é um livro um pouco diferente dos demais livros ali do Velho Testamento, os livros históricos, porque ele é um livro de revisão. Ele é um livro que foi escrito no período do cativeiro e já no final do período do cativeiro babilônico, dos 70 anos de exílio. Ele foi escrito pelo sacerdote Esdras, muito provavelmente por Esdras, né, segundo as tradições mais aceitas, e ele tinha o objetivo de prover um registro histórico para aqueles remanescentes judeus que voltariam em breve do cativeiro para a sua terra ancestral, para a terra prometida. E nesse sentido, ele é um livro que resgata da melhor e mais detalhada maneira possível esse registro histórico, esse registro das raízes do povo de Deus. Então, para nós é um livro que soa estranho, porque ele traz muita genealogia, ele traz muito nomes de cidades e correlaciona essas cidades com as tribos e famílias do povo de Israel. Então, ele faz essa descrição minuciosa, justamente no sentido de motivar aquele povo a valorizar as suas raízes, a reencontrar as suas raízes e os seus territórios de herança. E, além disso, ele reconta a história do povo de Israel, né? Principalmente do período dos reis, mas de uma maneira mais destacando os aspectos positivos dessa história. Ele, diferentemente de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, os livros de crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, eles destacam os aspectos positivos da história do povo. Então é um livro que Deus trouxe no sentido de motivar, de reanimar o povo, de resgatar essa raiz, essa herança cultural e espiritual daquele povo que voltaria em breve para a sua terra ancestral. E nesse sentido, 1 Crônicas ele traz essa questão desse resgate e valorização das raízes históricas e culturais do povo judeu. Na leitura de hoje, os capítulos 11 a 13, a gente vê o destaque, a figura central é a pessoa do rei Davi, e alguns aspectos interessantes que mostram a consolidação da sua liderança, a ampliação dessa liderança e o momento em que ele inaugura um capítulo importante, um capítulo profético e um capítulo histórico no seu reinado. Eu vou fazer uma panorâmica dos capítulos 11 e 12, destacando algumas coisas, e depois a gente vai focar um pouco no 13. Então, 1 Crônicas 11, a gente vê Davi, já nos versículos 1 a 3, buscando alianças, primeiro com o povo, buscando uma aliança sobre toda a nação, uma unção de Deus sobre toda a nação. Em seguida, nos versículos 4 a 8 do capítulo 11, a gente vê a narrativa da tomada de Jerusalém, né, que marca realmente a entrada de Davi nesse contexto da capital, da futura capital do seu reino. Jerusalém, que era uma cidade que já existia antes de Davi, que era habitada pelos jebuseus, né, e Davi entra naquela cidade, conquista aquela cidade e faz dela uma fortaleza, faz dela a capital do seu reinado. Em seguida, a gente vê no versículo 9 o fortalecimento desse reino. E o autor do livro, Esdras, ele deixa claro que esse fortalecimento aconteceu porque o Senhor era com ele. Em seguida, nos versículos 10 a 47,
são descritos diversos atos de bravura, diversos atos de conquista, de bravura, de expansão desse domínio estabelecido por Deus na vida de Davi. Então, são atos que aprofundam essas raízes espirituais do povo de Deus. Em seguida, no capítulo 12, a gente vê gradativamente várias tribos se agregando a essa liderança. Então Davi ele tinha um perfil de uma liderança agregadora, diferentemente do seu antecessor Saul, que era extremamente confuso, extremamente indeciso e inseguro na sua liderança. Davi era uma pessoa carismática, era uma pessoa que agregava valentes, agregava servos e servas, agregava pessoas à sua liderança. Davi soube habilmente construir essas alianças de liderança e isso fortaleceu o seu reinado. E aqui no capítulo 12, a gente vê dos versículos 1 a 7 a tribo de Benjamim, os benjamitas. E como eu falei, é uma narrativa do ponto de vista positivo. E nesse sentido, Esdras destacou virtudes dessas tribos. Então diz que os benjamitas eram dos valentes, eles ajudaram na guerra, eles tinham destreza em ambas as mãos e eles atiravam flechas e pedras. Então, nós podemos dizer que os benjamitas faziam parte da tropa de elite de Davi. Eram exímios atiradores e destros para peleja. Nos versículos 8 a 15, ainda capítulo 12, nós vemos os gaditas, a tribo de Gade, também descritos como valentes, homens de guerra, armados com escudo e lança. Tinham um rosto de leão, eram ágeis como as corças sobre os montes. Lideravam pessoas, guerreavam em tempos difíceis, atravessavam rios nas enchentes, faziam fugir os habitantes do vale. Então, eram pessoas que impunham a sua autoridade por meio da batalha. Pessoas que exerciam essa autoridade espiritual. Vá guardando essas características e vá interpretando espiritualmente tudo isso que eu estou falando. Em seguida, versículos 16 a 18, fala de outros benjamitas e de Judá, que eram homens de aliança, possuíam lealdade e um espírito profético. Então veja que qualidade de liderança Davi ia agregando em torno de si. Quando a gente lê a Bíblia e fala tanto de Davi, né? A gente esquece que um rei não é ninguém sem seu povo. Assim como qualquer líder não é ninguém se não discipula, se não tem rebanho agregado, né? As qualidades de uma verdadeira liderança, elas precisam ser reproduzidas, replicadas sobre os liderados. Aí, de fato, você provê uma liderança eficaz. Então, Davi, ele agregou esses benjamitas, que possuíam lealdade, espírito profético e eram homens de aliança. Depois a Bíblia fala dos manassitas, né? os filhos de Manassés, que eram heróis poderosos e capitães de exército. Versículos 24 a 38, fala de todas as outras tribos, Judá, Simeão, Levi, Efraim, Issacar, Zebulon, Naftali e Asser. E por último, da tribo de Ruben, que eram guerreiros, haviam jovens, pais, líderes, homens de boa fama, estrategistas, destros em discernir os tempos, e tinham o coração firmado. Então, no final desse capítulo 12, a Bíblia diz, aqui nos versículos 38 a 40, que eles celebraram com Davi uma festa por 3 dias e o fizeram rei. Então, depois desse breve relato que eu passei aqui, bem panorâmico, bem rápido, eu fiz uma pergunta: por que Deus juntou tanto talento, tantas pessoas talentosas ao redor de Davi, né? Por que Deus agregou essas pessoas? E aí eu volto à palavra raízes de novo, né? E faço um paralelo com uma frase, né? Que é dita por bastante tempo e não se sabe a autoria ao certo,
sobre criação de filhos, que diz que nós devemos dar aos nossos filhos raízes e asas, né? Fala que nós devemos dar raízes para que eles tenham essa identidade bem firmada, saibam quem são, de onde vieram, quais os seus valores. E devemos dar asas para que eles voem, para que eles alcancem alturas maiores do que a que os seus pais alcançaram. Então, o propósito de toda família estabelecida é essa. Você recebe uma herança positiva e você amplia o alcance e a efetividade dessa herança na tua geração, né? Então, o pai que se preza, ele dá aos seus filhos raízes e asas. E eu volto a falar aqui de raízes porque justamente Deus juntou essas boas raízes ao redor de Davi. Por quê? Porque ele queria dar, e ele deu, o Senhor deu asas àquela geração, para que aquela geração voltasse ao seu propósito original, ao seu destino, ao seu território, motivados, com uma visão renovada de fé e com uma visão profética ampliada. E eu digo a vocês, tão ampliada, né, repercute até hoje. E nós vamos ver o que Davi fez, né, com esse povo, que amplificou essa visão profética para todas as gerações e abençoa todas as nações da terra até hoje. No capítulo 13, nós vamos ver o que Davi fez na sua época. No capítulo 13, Davi intentou no seu coração trazer de volta a arca do Senhor para a terra de Israel. Vocês são leitores da história bíblica, vocês sabem que a arca foi perdida para a terra dos filisteus na época de Saul, e a Bíblia diz que durante todo o reinado de Saul, ele não se interessou em trazer a arca da aliança de volta. E naquela época, a arca da aliança simbolizava a própria glória de Deus, presença manifesta de Deus no meio do povo. Porém, Davi era diferente, porque ele conhecia essa presença há muito tempo, desde quando ele era um jovem pastor de ovelhas nas colinas de Judá, e ele buscava, se nutria, se alimentava, ele cultivava essa presença sozinho, ele, Deus, nas colinas de Judá. E ele foi crescendo nesse espírito profético. E aqui, esse valor supremo da vida de Davi, que era a presença de Deus, era o cultivar, era o se deleitar nessa presença de Deus, ele teve a oportunidade de dar asas a esse valor supremo na vida dele. Ele teve a oportunidade, como rei, de instituir a adoração como prática na vida de todo aquele povo na época do seu reinado. E ele fez isso trazendo a arca de volta. A gente sabe que na primeira tentativa, no capítulo 13 de 1 Crônicas, ele não foi muito bem sucedido, porque ele quis trazer a arca da mesma forma que os filisteus já tinham retirado a arca do seu território e deixado na fronteira, em cima de carros de boi. E ele tentou fazer isso e houve uma morte por conta disso. Então ele deixou a arca na casa de Obed-edom até entender como deveria trazer a arca de volta. E logo mais ali no capítulo 16, mostra que Davi trouxe a arca da maneira certa, carregada nos ombros dos sacerdotes. E é assim que a arca, a presença manifesta de Deus, deve ser levada. É sobre os ombros do seu povo. É sobre os ombros da minha e da tua vida. É o lugar do repouso da glória do Senhor. Então, Davi entendeu isso. E aí ele trouxe a adoração para o centro da vida da nação na sua época. Então, Davi, ele trouxe essas raízes espirituais da sua vida de adoração e ele compartilhou isso com toda a nação de Israel. Ele deu asas espirituais a toda uma nação. Eu não sei se você consegue perceber aonde que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo dizer para você que a adoração são asas que Deus deu a cada filho dele para que expanda
para que amplie a sua compreensão de Deus, de si mesmo e o alcance do seu propósito na sua geração. Você só alcançará a plenitude do seu propósito sendo um verdadeiro e genuíno adorador. Na adoração você contempla Deus, você recebe iluminação de Deus, revelação de Deus, e você é cheio do poder de Deus para exercer plenamente o seu propósito e viver plenamente a sua identidade. E graças a Deus que Davi teve essa iniciativa, e ele fez escola nisso. Ele consolidou em composições essa essência da adoração. Essas raízes de adoração ele consolidou nos salmos. E cada salmo, você pode considerar que cada salmo é um par de asas que Deus deu a todo adorador em todas as gerações, para que tome essas asas e voe e mergulhe na profundeza do Espírito Santo, na glória do Senhor, e assim possa se alimentar profundamente da revelação de Deus contida em cada um desses salmos. Eu amo o livro de Salmos porque ele me dá literalmente asas para voar na adoração. Ele me dá revelação, me dá percepção de quem é o Senhor e de como é a sua glória. E nisso eu mergulho na adoração. E eu quero destacar aqui um pouco das características desse tabernáculo que Davi ergueu em sua época, dando asas à adoração do povo de Deus naquela época. 1 Crônicas 13, versículo 8, a Bíblia diz que havia muita alegria. Havia muita alegria no meio do povo. Afinal de contas, era a glória de Deus retornando no meio do povo. 1 Crônicas 14, a Bíblia diz também que houve resistência. Quando nós nos levantamos para adorar, vai haver resistência. Não estranhe isso. Ah, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou te buscando, eu estou priorizando o Senhor. Vai ter resistência. Mas continue adorando. Siga adorando, até romper a resistência. 1 Crônicas 15, 1, a Bíblia diz que havia simplicidade. A arca era acessada diretamente pelos adoradores. Eu já falei sobre simplicidade algumas ministrações atrás e torno a repetir. A simplicidade e pureza devidas a Cristo são componentes da verdadeira adoração. Simplicidade, um filho se relacionando com seu pai. É assim a adoração que Deus procura. 1 Crônicas 15, 2 diz que havia obediência, havia atenção e aplicação da palavra de Deus para aquele povo. Versículos 3 e 4, havia participação e serviço. Todo o povo participava, todos os sacerdotes, porque havia um constrangimento da glória do Senhor motivando as pessoas a participarem daquele momento de adoração, de celebração, de serviço a Deus. 1 Crônicas 15, 12, a Bíblia diz que havia santidade. Eles se purificavam para desfrutar da comunhão. Versículos 20 e 21, havia música e muita música. Música em abundância, em todas as formas. Então, não existia ninguém calado, não existia ninguém mudo, né? Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos de outra congregação e eles estavam falando, hoje em dia parece que a igreja esqueceu que tem voz. A igreja não está cantando mais. Nós estamos numa cultura de espectadores e muitas vezes a adoração, os momentos de cânticos coletivos, de adoração coletiva, estão muito na perspectiva de palco e plateia e pouco na perspectiva de corpo de Cristo. Existe um instrumento fundamental que Deus deu a cada um de nós e esse instrumento se chama voz. Todos nós temos voz. E se por um acaso você não tem voz física, ore a Deus porque Deus pode restaurar a tua voz. Mas 99% de nós temos voz. E essa voz é para ser usada para cantar as canções de Deus.
O privilégio e a bênção de cantar ao Senhor, Deus deu a todo filho, a toda filha. Não é exclusivo de quem conduz os cânticos congregacionais, mas é para todos nós, é para todo tempo, é para todo momento. Cantando, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja precisa ser mais ousada no cantar, no abrir a boca e expressar o seu louvor com liberdade, com graça diante do Senhor. Então, ali naquele tabernáculo havia música em abundância. 1 Crônicas 15, 22 também diz que havia profecia. Havia profecia. Então, nesse ambiente de riqueza, nesse ambiente de multiplicidade, né, de adoração, havia abundância profética ali. Então, essa adoração Deus procura. Deus, ele está restaurando essa adoração em toda a terra, na nossa geração, nos nossos dias. E eu digo sem medo de errar, como nós precisamos da restauração da adoração hoje. A adoração é instrumento de cura. Nós precisamos de cura como igreja, como sociedade. E eu e você temos o remédio. Como eu já falei em outra ministração, o segredo está na boca. E esse segredo se chama adoração. Vamos adorar ao Senhor cada vez mais, porque nós somos casa espiritual, como diz a palavra de Deus por meio de Pedro. Então, raízes e asas. Eu falei de raízes que consolidaram o reinado de Davi e falei de asas que expandiram a sua herança espiritual sobre a sua geração. E essa história recontada aqui em 1 Crônicas motivou aquelas pessoas que estavam no cativeiro babilônico a voltarem com a alma restaurada, com a cabeça erguida para os seus territórios. De certa forma, é isso que nós estamos fazendo agora, pós-pandemia. E é importante que a gente volte de cabeça erguida, respirando fundo, cheios de adoração ao Senhor, cheios de poder e de autoridade para exercer o nosso papel profético na nossa geração, aqui e agora. Esse é o momento chave da história da igreja e da história do mundo. Nós precisamos abrir a nossa boca e dar o nosso recado agora. Esse é o momento. Ouça com o coração isso que eu estou te falando. Ouça com teu espírito. Então, para resumir, finalizar essa ministração, eu coloquei aqui uma lista de algumas coisas que eu entendi que a adoração a Deus proporciona. A adoração, eu vou ler aqui, a adoração reproduz na terra a realidade do céu. Deus como suprema autoridade, realizando a sua vontade. A verdadeira adoração traz o céu para a terra. Quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra, tal como é feita no céu. Isso é trazer o céu para a terra. Isso é trazer o sobrenatural para o domínio natural. E aí aquilo que eu tenho falado, o arrependimento para ver o reino de Deus, mais do que entrar no reino, é ver o reino acontecendo na nossa vida. Então a adoração proporciona isso. A adoração, ela dá as boas-vindas ao reino de Deus, com todas as suas infinitas riquezas e possibilidades. Aleluia! Então a adoração, ela dá boas-vindas ao reino. O reino de Deus vem através da adoração. Aleluia! Eu entendi que eu tenho a responsabilidade de carregar o peso, carregar a arca sobre os meus ombros. Eu sou o templo do Espírito e eu tenho que anunciar entre as nações a glória de Deus. Aleluia! Então, eu tenho uma missão. Eu sou um vaso de barro, mas esse vaso de barro cheio da glória do Senhor. Como diria um saudoso irmão que já partiu para a eternidade, nós somos porta-joias do Espírito Santo. Você consegue se ver dessa maneira? Você é uma porta-joia do Espírito Santo. Aleluia! Eu entendi que o Senhor sempre me chama ao seu lugar secreto, ao momento de tocar a sua presença e a sua glória. O Senhor sempre me chama para subir o seu monte. Ali eu sinto, eu percebo e eu recebo
o peso da sua glória. Aleluia. Eu entendi que o peso da glória do Senhor sempre anda junto com o peso de intercessão no coração. Quem toca a glória recebe também o peso de compaixão do coração do Pai. É impossível ser um adorador genuíno sem ser alguém tocado e constrangido pela compaixão de Deus. Quem realmente adora o Senhor, contempla o Senhor em espírito e em verdade, é inundado pela sua compaixão. Porque na adoração genuína acontece um milagre. Deus compartilha o seu coração com aquele que adora a Ele. Aleluia! Então existe um compartilhar do coração na genuína adoração. Aleluia! Nós subimos os montes para tocar a glória e nós descemos os montes para tocar as pessoas. Esse é o papel do verdadeiro adorador. E eu entendi que a adoração é sempre, sempre, sempre um convite a todas as nações para que elas conheçam o Senhor e o seu reino. A adoração, ela é missionária por natureza. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver convites estendidos sempre a todas as nações para que venham e adorem, para que venham e se submetam ao reino de Deus. Então a adoração é missionária por natureza. O adorador, ele tem o coração aberto para Deus e ele tem os olhos abertos para o mundo e para as pessoas. O adorador não é um ET, um eremita, um ermitão. O adorador é alguém profundamente conectado e com raízes no seu contexto local, no seu contexto humano. Porque o adorador, ele é um sacerdote e um intercessor entre o humano e o divino, entre as pessoas que não conhecem o Senhor e o próprio Senhor. Então o adorador, ele é um missionário por natureza. Então, compreender as nossas raízes espirituais, compreender essa herança espiritual que nós temos, vai nos proporcionar abrir nossas asas na adoração para tocar as nações. Aleluia! Eu tenho dito e repito aqui mais uma vez, nós estamos nesse pós-pandemia retomando a caminhada como igreja, cada um no seu contexto. Eu sei que aqui tem irmãos de diversas caminhadas, mas o fato é que todos nós estamos voltando a essa caminhada de corpo de Cristo. E eu quero dizer e enfatizar isso, não podemos mais ser a igreja que éramos antes da pandemia. Não podemos mais estar encastelados, fechados nas nossas reuniões, nas nossas religiosidades, enquanto o mundo, em pedaços, procura por luz, procura por graça de Deus, procura por amor de Deus. Nós precisamos e devemos ser sal e luz nessa geração. E para isso, precisamos e devemos ser profundos e genuínos adoradores do Pai em espírito e em verdade. Então isso tudo moveu o meu coração lendo esse livro, lendo esses capítulos de 1 Crônicas. Eu expandi um pouquinho até o capítulo 15 aí, já pegando o 16 um pouquinho, porque é uma continuidade. Então assim também seja na nossa vida. Seja qual for o aspecto de liderança, a posição de liderança que você está, seja pai, seja marido, seja filho, estudante, seja um líder de igreja, seja qual for a posição de liderança, que você seja um genuíno e profundo adorador, para que assim você atraia pessoas até você e revele a cada uma delas a glória de Deus. Amém? Obrigado por ter ouvido essa palavra. Eu peço a Deus que te abençoe, que amplifique o alcance dessa mensagem dentro do teu coração, assim como ele tem queimado e inflamado o meu coração para ser zeloso, cumpridor dessa revelação. Amém? Com a glória de Deus, com a graça do Senhor, eu espero continuar essa meditação na segunda-feira que vem.
Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e seja luz.